Olá, está no ar É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. No programa de hoje eu converso com Tatiana Schor, secretária executiva da SEDECT Amazonas. Tatiana, seja muito bem-vinda a este espaço. Para começar a conversa, como tem se desenvolvido no âmbito do estado do Amazonas a pesquisa e o desenvolvimento de ciência mesmo, aí numa região que é hoje a mais comentada, falada, a mais arriscada e a que merece maior atenção hoje de todas as esferas de governo, para que o Brasil tenha uma resposta efetiva a um desafio que se tornou um desafio internacional. Seja muito bem-vinda a este espaço, Tatiana. Olá, Marcelo. Obrigada pelo convite. É uma oportunidade enorme poder estar participando desse programa, né? Eu acho que as pontes necessárias para se discutir a Amazônia são pelo AgroMais, né? Então, acho que é bem bacana poder estar contribuindo aí com a discussão. O Amazonas é interessante, né? A Amazônia, em geral, as pessoas não conhecem, né? Eu sempre falo assim, nós estamos no Amazonas que ninguém conhece, e quando a gente ainda fala das questões relacionadas à ciência na Amazônia, aí nós temos ainda um lag maior de desconhecimento. Então, se a gente for falar do estado do Amazonas, que é onde hoje eu sou secretária executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, vocês nem imaginam, né, como é que está a distribuição do nosso sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, por exemplo, né, Parintins, que é um município conhecido no Brasil pelo boi, né, pelo Festival Folclórico do Boi. Hoje eu tenho em Parintins 3 instituições de pesquisa interessantes, que é a Universidade Federal, a Universidade do Estado e o Instituto Federal. E entre desses institutos e outros programas de pesquisa, nós temos mais de 70 doutores já instalados em Parintins, né? Então, a gente tem uma capacidade interessante, interiorizada do sistema de ciência, tecnologia e inovação, e que a gente precisa se aproveitar, né? Porque eu entendo que qualquer país, e aí não é só a Amazônia, né? Qualquer país que queira partir para um desenvolvimento mais consolidado, mais efetivo e mais eficiente, precisa investir em ciência, tecnologia e inovação. A gente só melhorou o nosso agronegócio no Brasil devido à Embrapa e às pesquisas relacionadas ao setor, né? Então, ciência, tecnologia e inovação é a matriz para qualquer desenvolvimento econômico. Bom, você citou aí Parintins, obviamente Manaus também é outro polo importante. Qual é o desafio de fazer essa integração por meio da ciência, da pesquisa, da tecnologia e da inovação num estado que tem uma dimensão, desculpa a expressão, quase continental como a Amazônia? A interconexão, a conectividade aí na Amazônia está em que pé hoje, Tatiana? Tá, então eu vou começar a falar para você, Marcelo, de uma coisa que é muito interessante, né? Quando a gente começa a pensar sobre qual é a forma de desenvolvimento adequado para o estado do Amazonas, né, ou para a Amazônia, ou ainda mais para o Brasil, né, porque a Amazônia é um vasto território brasileiro, então não adianta a gente separar uma coisa da outra. Então, se a gente está falando de desenvolvimento sustentável, é para o Brasil inteiro. A Amazônia tem um papel fundamental nesse processo. A gente precisa construir narrativas de consenso, né? Narrativas em que os diversos setores possam contribuir e construir um caminho em conjunto, né? A gente tem que pensar um pouco qual é a narrativa de desenvolvimento que a gente está trabalhando. E no Amazonas, com isso em mente, a gente organizou uma narrativa que parte de 2 premissas, né? E aí é bem interessante da gente conversar. As 2 premissas dizem respeito, né? Primeiro, a gente acredita, né, que na Amazônia, no bioma, existe um potencial de melhorar a vida da humanidade.
né? E aí é muito interessante porque a gente está mudando de escala, né? A gente não está falando só mais em, por exemplo, produzir piscicultura para abastecer Manaus. Nós estamos falando numa outra pegada, numa outra escala. Então a gente pode melhorar a vida da humanidade como? A gente pode melhorar a vida da humanidade produzindo alimentos diferenciados. A gente pode melhorar com a saúde, né? A gente pode melhorar com regulação de clima, né? E, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar ninguém para trás, né? Isso é muito importante. Esse é um lema que a ONU instituiu e que para nós é muito caro. Não deixar ninguém para trás no Amazonas significa muito, né? E no Brasil significa muito, porque tem muita gente lá atrás, né? E o Amazonas são distâncias enormes, com questões de conectividade digital muito precárias, né? Então as pessoas estão lá atrás fisicamente e estão lá atrás em termos de acesso à conectividade. A pobreza na Amazônia é uma pobreza super complexa, né? Porque nós temos a pobreza que a gente reconhece, metropolitana, mas nós também temos diferentes grupos étnicos com diferentes tempos de contato, com diferentes formas de vulnerabilidade, que não são necessariamente pobres. Então, são temas que a gente precisa tratar. Então, isso é uma premissa. A segunda premissa, e aí que vem a questão da ciência e tecnologia, que a gente acredita que o bioma amazônico contém elementos para a gente poder construir uma nova matriz de desenvolvimento econômico. E a base dessa matriz tem que ser o conhecimento da natureza. A gente desconhece ainda muito os processos e os produtos possíveis dessa floresta que a gente tem, né? E o grande desafio na Amazônia hoje é como é que a gente transforma esse potencial riqueza que tem na natureza em, de fato, ativo econômico financeiro que possam alavancar o desenvolvimento econômico, né? E aí eu sempre insisto, e é um último ponto que eu vou falar sobre esse tema, eu sempre insisto de que nós temos sim o bioma conservado e ele precisa ser conservado, né? Porque ele é o nosso lastro, né? Se eu destruo a Amazônia, eu perco a possibilidade de conhecer coisas novas, produtos novos, mas, ao mesmo tempo, o Amazonas tem 53 anos de polo industrial. Nós temos um ecossistema industrial que nenhum outro estado amazônico tem, né? Que nenhum outro país amazônico tem e, quiçá, nenhum outro país tropical tem, né? Então, a gente não pode abrir mão de um polo industrial. Nós precisamos de uma política industrial para o Brasil que tenha na Amazônia, né, pautado no conhecimento dessa natureza ainda desconhecida e que isso vire produto, né, que possa alavancar esses processos de desenvolvimento econômico. Antes de desenvolver ainda mais a nossa conversa aqui, eu quero trazer a participação da jurista e advogada especializada em direito ambiental, uma das coautoras do nosso Código Florestal, do Código Florestal Brasileiro, a Samantha Pineda, que tem uma colocação para a Tatiana. Vamos ouvir a Samantha. Olá, doutora Tatiana. Um grande prazer falar com a senhora, uma estudiosa do ponto de vista econômico, geográfico, ambiental da nossa Amazônia e do Amazonas, né? É importante que a gente não confunda esses conceitos do bioma Amazônia e do Amazonas, o maior estado do nosso país, que soma a Espanha, a Suécia, a França e a Grécia juntos. Precisa somar tudo isso para dar o estado do Amazonas. Muita gente não consegue imaginar as dimensões e as dificuldades que isso gera. E a minha curiosidade agora é o seguinte: nesse contexto internacional de olhos sobre a Amazônia, de olhos sobre o estado do Amazonas, que tem aí grande parte do seu território formado por esse bioma, como enfrentar o desafio de desenvolver economicamente esse estado, que tem sofrido julgamentos externos por conta de desmate, por conta de queimadas, que de um lado tem um estado, e aí falando de União, que não consegue fazer regularização fundiária, portanto tem muita terra devoluta, tem muita área de ninguém, que fica sujeita a invasões, e de outro lado tem um governo de estado que tenta fazer com que essa população seja próspera, consiga andar com relação ao progresso. E agora a senhora na pasta da mineração, que tem impactos ambientais, impactos econômicos, um mito aí que existe em cima de será que estão
interessados realmente em preservar a nossa Amazônia ou em preservar os minérios que tem nela. Como a senhora encara esse desafio de preservação e de desenvolvimento, principalmente nessa área da mineração? Ótimo, Samantha. Eu acho que são questões importantes, questões que a gente tem que responder como país, né? Nós temos que responder como Estado, mas a gente é uma questão de país, e eu acho que isso é importante da gente pensar. E é uma questão muito ampla, né? Então, quais são os principais desafios para o desenvolvimento sustentável na Amazônia e no Amazonas, ou e no Brasil, né? Porque a gente precisa desenvolver e não faz nenhum sentido pensar em desenvolvimento sustentável que não seja na escala nacional, mas é óbvio que a gente vai falar sobre a questão do Amazonas e que vale para a Amazônia, apesar das pequenas e grandes diferenças, né? Eu sempre vejo que a gente tem que ter clareza de que nós temos que ter ações no curto, no médio e no longo prazo, né? Não quer dizer que elas são hierárquicas, nem que elas precisam ser sequenciadas, nem que elas uma se sobrepõe à outra, mas elas são ações distintas, com efetividade distinta, com elaboração de políticas públicas distintas, né? Então, se a gente pensa no curto prazo, né, para a Amazônia e para o Amazonas, nós precisamos drasticamente diminuir as taxas de desmatamento, a gente precisa acabar com as queimadas, né? E precisamos proteger os povos tradicionais. Isso, não, sem sombra de dúvidas, é uma questão de sobrevivência do nosso ecossistema, é uma questão de sobrevivência das nossas oportunidades, inclusive econômicas, para o futuro, né? Então, no curto prazo, isso precisa ser resolvido. No médio prazo, a gente precisa criar mecanismos de distribuição de renda e riqueza com justiça social. E aí a regularização fundiária entra nessa pauta, né? Porque a regularização fundiária, ela no meu entender, se feita corretamente, né? Se feita com o devido cuidado, ela é um mecanismo de justiça social, né? Então, como é que a gente cria modelos de desenvolvimento econômico equitativos ao longo da cadeia produtiva, né? Porque o que a gente tem visto na Amazônia com os produtos da sociobiodiversidade desde os períodos coloniais, né, é que quem sai perdendo sempre é o extrativista, o manejador, o cara que está na ponta, né, a mulher que está na ponta. E a gente não pode mais aceitar isso se a gente quer desenvolver o país, né? Então, como o desenvolvimento, e pensando que antes da Covid, da pandemia, 50% da população no Amazonas estava abaixo da linha da pobreza, né? Não que os outros 50% estivessem muito bem, mas hoje a gente tem uma situação de pobreza muito grave. E a Amazônia é uma Amazônia urbanizada e habitada, e isso precisa ser levado em conta, né? Então, no médio prazo, a gente precisa criar mecanismos, e aí alguns chamam de bioeconomia, de estruturação de cadeias de valor, para incorporar questões sociais, né? E no longo prazo, e isso sim é muito importante, né? A gente precisa, e aí é como país, não é só no Amazonas, a gente precisa investir de fato maciçamente na questão da educação de base. A gente não vai sair para nenhum projeto mirabolante de desenvolvimento econômico que seja inclusivo, né? Se a gente não investir em educação e se a gente não investir em entender o papel que a ciência, tecnologia e inovação tem para o desenvolvimento econômico. Ele não é um a mais, ele é determinante para o desenvolvimento econômico. Então, acho que um pouco essa é a questão. Com relação à mineração, a mineração é algo que a gente precisa discutir, né? Eu acho que o país precisa se abrir à conversa e precisa pensar de que maneira a mineração, de fato, cria possibilidade de longo prazo de desenvolvimento econômico e que não seja um ganho de curto prazo, né? E isso é uma questão bem complicada e que a gente precisa, como sociedade civil, como governo, como setor privado, sentar à mesa e traçar, né, uma política para isso. Tatiana, você menciona a importância de se sentar à mesa e conversar sobre isso. Lá atrás mencionou também a questão da narrativa. Eu queria entender qual é o diálogo que existe hoje no âmbito aí do governo do estado, do Amazonas, não só com a comunidade científica, política, econômica no Brasil, mas também internacional. É possível ampliar esse diálogo, inclusive tendo a participação internacional nesse diálogo? Como vocês têm visto essa importância exatamente do diálogo num momento de tanta tensão em cima desse assunto da Amazônia?
Olha, nós fizemos, e aí é muito interessante, porque é pouco dito, né? Porque certas concertações de base, elas não aparecem, mas elas são importantes para a estruturação do Estado, né? E nós fizemos na SEDECT, junto com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jório Veiga, e com total apoio do nosso governador, nós fizemos ano passado uma aproximação com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, da ONU, e trouxemos o PNUD para dentro do planejamento do Estado e estruturamos todo o nosso PPA, nosso Plano Plurianual, todas as ações de todas as secretarias, de acordo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, e a Agenda 2030, né? Foi um esforço grande e muito importante para criar mecanismos de tradução das nossas ações para o entendimento internacional, porque a Agenda 2030 ela tem essa capacidade de traduzir, né, para um público muito mais amplo, nacional, o que é que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo, né? E com isso, esse esforço foi tão interessante que o próprio PNUD, o ano passado, convidou o nosso governador para ir falar na Convenção sobre Florestas em Nova York, e com isso a gente criou essa possibilidade de diálogo, né, internacional e de esclarecimento sobre as nossas ações com o setor internacional. O mesmo vale para dentro do Estado, né? A partir do momento em que a gente criou essa narrativa de desenvolvimento sustentável, né, do que a gente construiu, os diversos setores do privado, as associações, as cooperativas, a sociedade civil organizada, o setor primário, o meio ambiente, né, se reconhecem em algum momento nessa narrativa. Inclusive o pessoal da cultura, porque a gente muito fala sobre desenvolvimento econômico e um setor importantíssimo para o Brasil e para o Amazonas é a parte de economia criativa, né? Economia criativa não é só turismo, é turismo também, mas é muito essa parte de audiovisual, de produção de games, né? Lembrar que o Polo Industrial de Manaus tem a lei da informática, então a gente produz cérebros incríveis em tecnologia da informação, a gente exporta, né, pessoal formado aqui para o exterior. O Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas é um dos melhores do Brasil e do mundo. E então a gente tem um potencial bem importante também nessa área, e é uma área muito inclusiva. Então, o Festival de Ópera, reconhecido internacionalmente, emprega o tanto quanto 7 setores do Polo Industrial de Manaus, né? E o emprego no Festival de Ópera, ele se espraia, porque a gente emprega marceneiro, pedreiro, costureira e etc., né? Então, é bem adequado, né, à realidade local. Para avançar ainda mais na nossa conversa, eu quero trazer também a participação do professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, um dos principais defensores e líderes do agro nacional, que participa também agora dessa conversa no É Tempo de Amazônia. Vamos ouvir o professor Roberto Rodrigues. Prezada secretária Tatiana, antes de mais nada, parabéns à senhora pelo seu trabalho extraordinário, pelo seu sucesso na defesa de uma região tão importante para o Brasil como é a Amazônia. Então, uma pergunta um pouco chata para a senhora, mas é o seguinte: eu vejo muita gente falando sobre a Amazônia, discutindo a Amazônia, sem conhecer direito essa região tão importante para o mundo inteiro. A pergunta é: como coordenar os esforços de forma legítima a que tenhamos resultados positivos que interessem ao país e não a interesses menos nobres e menos republicanos? Muito obrigado, secretária. Obrigada, professor Roberto. Um prazer estar participando contigo dessa conversa. É uma pergunta difícil mesmo, né? E eu acho que você tem toda a razão, é uma pergunta difícil, mas que a gente tem que tratar dela, né? Como eu venho falando, né? A gente tem essa tendência no Brasil e na Amazônia de separar, né? Então, falar para a Amazônia e para o Brasil. Às vezes tem até uma brincadeira que a gente faz aqui, assim, tipo, lá no Brasil, né? Mas não é assim, né? Nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando da necessidade de uma política industrial para o Brasil, né? No qual a região amazônica entra pelo modelo Zona Franca, se readequando
né, se reestruturando e se fortalecendo para poder incorporar indústrias que tenham na biodiversidade, na sociobiodiversidade, elementos que alavanquem a economia local, né? Isso é extremamente importante. A mesma coisa vale para quando a gente está falando do setor primário. Nós precisamos saber, né, o que é que no Amazonas e na Amazônia, de fato, nos levará no longo prazo para mercados interessantes e não competitivos. Nós não devemos competir entre as regiões, né? Na minha visão, assim, eu não preciso fazer criação de frango, avicultura no Amazonas, porque eu tenho uma avicultura forte em outras regiões do país. O que eu tenho aqui que eu não tenho em outras regiões, né? E que podem alcançar mercados significativos? Essa é a pergunta. Eu tenho aqui uma diversidade de peixes, eu tenho uma diversidade de possibilidades de manejo, né? São produtos diferenciados, tem nichos de mercado. Nós temos cacau, que é diferente do cacau que é plantado na Bahia. Nós temos guaraná, que é diferente do guaraná plantado na Bahia. Então, a gente precisa, como país, pensar, é quase como se fosse um quebra-cabeça, né? Qual é a pecinha de cada um que, junto, a gente tem um país mais forte, né? Eu acho que esse é o nosso desafio. Como cidadão brasileiro, como cada um olhando, a gente deve olhar para o nosso umbigo, mas a gente tem que olhar para o corpo inteiro, porque senão fica uma disputa interna e a gente acaba não alavancando, né? Então, o desenvolvimento sustentável é para o Brasil. A Amazônia também faz parte do Brasil. Tatiana, quem já experimentou um tucunaré fresco aí da região, acho que sabe muito bem, com mais propriedade, o que você está falando, né? Agora, um dos objetivos aqui do É Tempo de Amazônia é especialmente dar voz às pessoas que vivem na região. Nós estamos falando aí de quase 25 milhões de brasileiros, espalhados em mais de 750 cidades, que estão aí na região da Amazônia, e o nosso objetivo, a nossa missão é dar voz a essas pessoas. Eu gostaria de te ouvir, como é que você se sente, ou como é que repercute aí na Amazônia, quando a gente enxerga ou vê essas manchetes que acabam saindo, especialmente na imprensa, aqui, de críticas muito pesadas à região, de que a região está sendo consumida aí em incêndios, em uma devastação bastante intensa e pesada. Muitas dessas críticas são feitas por pessoas que não conhecem, nem sequer conhecem a Amazônia. E algumas, inclusive, trazem aí embutidos algum tipo de disputa comercial. Há também um recrudescimento das críticas desde o início desse novo governo aqui. São questões políticas, ideológicas, que acabam contaminando um pouco esse debate. Na visão de vocês, uma pessoa que está aí na Amazônia, lutando, desenvolvendo planos e projetos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, como é que chegam essas críticas aí a essa região do país? Olha, Marcelo, eu sou uma pessoa que eu não minto, né? Eu acho que a gente mentir não nos ajuda em nada, né? E negar a realidade também não nos ajuda em nada. Então, sim, de fato tem queimadas, sim, de fato tem desmatamento, né? E aí, quando essas notícias chegam, que são verdadeiras, né? Elas não são falsas, o que me chama, né? O que vem a mim bom, tudo bem não, né? Mas, bom, o que nós vamos fazer, né, como Estado, né, como população, para reverter esse processo, né? Porque a gente sabe que esses mecanismos de ocupação de terra, eles não são necessariamente mecanismos não só adequados, mas também eles não são baratos, né? Eles também tem dinheiro envolvido e que poderia estar sendo usado para outra forma de desenvolvimento. O que é importante, na minha visão, é de que a gente precisa sair da caixinha, né? E precisa sair da nossa zona de conforto. Isso, inclusive, quem está no agronegócio, né? Que hoje a gente já, depois de todo o investimento que a Embrapa fez para desenvolver a soja, os pivôs centrais, toda a nossa avicultura, toda a nossa suinocultura, toda a nossa pecuária, né? Que são o quê? 50 anos de investimento, né? Então, nos traz numa zona de conforto. É o que se sabe fazer no país, né? A gente sabe, e nós somos bons na parte
dessa agropecuária extensiva, altamente produtiva, né? E isso mostra o nosso enorme potencial, né? Só que isso daí, na minha visão, é o momento de agora, para não dizer o passado. O que tem no futuro? Qual é o nosso futuro em termos agropecuários, né? Qual é o nosso futuro em termos de produção de proteína? Muitos estudos estão mostrando de que, não, mesmo a gente desmatando tudo, criando tudo, nós não vamos conseguir produzir proteína suficiente para abastecer o mundo com os novos mercados de China, África, Ásia, etc. Né? Então, a gente precisa entrar em outras discussões, como, por exemplo, proteínas alternativas. Tanto baseadas em plantas e plantas alternativas, porque a gente não precisa fazer só proteína de soja e milho, a gente pode fazer proteína de tucumã, a gente pode fazer proteína, que nem tem um exemplo no Ceará, que tem um hambúrguer de caju, que também foi uma parceria da Embrapa do Ceará com umas empresas locais. Então, como é que a gente pode pensar o setor de alimentação, para dar um exemplo, né, o setor agro para alimentação, pensando no futuro, né? Eu acho que esse é o nosso desafio. Como que o setor agropecuário brasileiro inova? Como é que a gente inova? Né? Como é que a gente sai do que a gente sabe fazer? Né? Cana-de-açúcar a gente faz desde os tempos coloniais. Como é que a gente, de fato, incorpora inovação, incorpora tecnologia, incorpora novos produtos e cria a coragem, né, de fazer um processo de agregação de valor no qual a gente não só vende commodities primárias, mas a gente passa a vender produtos de alimentação com alto valor agregado. Se você pegar todas essas empresas que estão agora investindo tanto em proteínas alternativas como as carnes cultivadas, que quando você começa a olhar isso, você fala, nossa, meu mundo abriu, né? Tipo, abriram a caixinha de Pandora de alimentação. E quem está correndo atrás disso? É só você ver as empresas que estão investindo nesse setor, né? E quanto esse setor está sendo desenvolvido e a potencialidade que a gente tem. A gente já é bom no que a gente faz. Então, essa capacidade, ela precisa olhar para o futuro, senão a gente vai ficar para trás. Muito bem. Nós estamos chegando ao final aqui do É Tempo de Amazônia. Foi pouco. Quero deixar aqui o convite para voltar a conversar com a Tatiana e com as autoridades e os responsáveis aí pela pesquisa, pela ciência, tecnologia, aí no estado de Amazonas. Foi muito interessante ouvir você narrando e trazendo questões importantes aí para a discussão da Amazônia. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigada, Marcelo, estou à disposição. Acho que é extremamente importante a gente abrir esse diálogo. Como você bem disse no começo, né, as pessoas pouco conhecem da Amazônia. Então, venham conhecer, né? Vamos conversar sobre o Amazonas que você não conhece e a gente construir uma política nacional de desenvolvimento sustentável e inclusivo, que é isso que a gente precisa. Muito bem. O É Tempo de Amazônia de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem com a jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, a Amazônia. Até lá!